Prazer, a gente está recebendo o prefeito do estado do Rio de Janeiro, que até cronologicamente, pouco tempo atrás, foi capital federal da República. E já deve ter passado por algo parecido, mas o que aconteceu ontem em Brasília foi uma agressão descabida à democracia. Apoiadores ou não apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já reconheceram isso, inclusive publicamente, não é? O ato de ontem foi um ato golpista e beirando o terrorismo. Eduardo, você que é um político que tem muita experiência, fala com muita tranquilidade, fala bem, nem por isso deixa de ser duro. Esses atos de Brasília, primeiro espantam pela fragilidade do sistema de segurança, ter subestimado que isso podia ter acontecido. E os caras querem comparar com o Capitólio, não tem nada a ver com o Capitólio. O Capitólio é o Congresso, aqui atacaram como se fosse a Casa Branca e também a Suprema Corte americana, que foi muito mais grave. Agora, é impossível que ninguém de sistema de segurança estivesse, pelo menos, informando. O presidente Lula, quando falou em Araraquara, estava aqui perplexo, decretando intervenção na capital federal, mas como que não acreditando no que tivesse acontecido. Isso, infelizmente, não pode acontecer. Acontece em vários países, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu até o 11 de setembro e tal, mas a gente tem que pegar de bom o que os países têm, não o que tem de falha. O que aconteceu ontem em Brasília, pelo dedo a gente conhece o gigante. Era muita gente acampada em frente de bases militares, era muita gente que já promoveu atos bárbaros lá em Brasília, que deveriam ter sido punidos antes da posse do Lula. Enfim, todos nós ficamos chocados com o que aconteceu antes. Mas quem não devia estar chocado eram as forças de segurança que cercam o presidente. Pois não, Eduardo, um abraço, bom dia. Como é que você vê esses atos de Brasília? Bom dia, Datena, prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Primeiro, eu acho que tem um comentário interessante, né, do que você coloca aí, que mostra bem a conivência, né, que me parece que aconteceu ontem, a omissão que aconteceu ontem por parte das forças de segurança de Brasília. É um dos motivos que a capital é transferida do Rio para Brasília. Claro, ali havia uma visão de desenvolvimento do interior do país, central do país, mas era um pouco dessa insegurança que gerava uma cidade conurbada, adensada, como o Rio de Janeiro, tendo aqui o prédio do Congresso Nacional, o prédio do Senado Federal e o próprio Palácio do Presidente da República, o Palácio do Catete, né? Isso gerava uma instabilidade muito grande às instituições. Claro, era outro momento do Brasil, mas a arquitetura de Brasília, né, ela é feita buscando, de certa maneira, proteger, né, os prédios das instituições contra tentativas de atos de força, né, fora das regras e da lei, né, a tentativa de golpes, enfim, de destruição das instituições. Então, isso caracteriza bem, e eu acho que nós temos que olhar, obviamente, para aqueles que, pela sua ação, cometeram aqueles atos inaceitáveis de ontem, mas, de outro lado, também olhar aqueles que, por omissão, permitiram que nós chegássemos a essa situação inaceitável de ontem. Um outro aspecto importante é o seguinte, quer dizer, ninguém aqui é contra manifestação política, né? Ninguém é contra as pessoas terem a sua opinião, ninguém aqui é contra as pessoas protestarem. Eu estou no meu 10º ano de prefeito, que já teve de protesto aqui na minha frente, na minha sala. Enfim, é uma quantidade enorme, faz parte do processo democrático. Todos nós que estamos na política sabemos que tem que ser assim, né? Até às vezes, né, o que também é inaceitável, alguns desses processos passados, por exemplo, nos meus 10 anos aqui, descambaram um lado para a violência, né? Inclusive com pessoas ocupando espaços públicos. Isso tudo é inaceitável. Mas o que nós vimos ontem, e aí é que nós temos que diferenciar, é que as pessoas que estavam protestando ontem, elas não estavam protestando contra uma causa. Elas estavam protestando contra a ordem democrática, a ordem institucional, o Estado Democrático de Direito do Brasil, pedindo um golpe de Estado, pedindo que uma eleição que foi realizada, uma disputa dura, em que a diferença do primeiro colocado para o segundo colocado, ou seja, do presidente Lula contra o ex-presidente Bolsonaro, foi muito apertada,
mas uma eleição reconhecida, né? Portanto, é inaceitável, né, que esse tipo de protesto dentro da ordem democrática ele não pode ser permitido, principalmente quando nós chegamos a esse nível de gravidade, de violência, de ataque simbólico às instituições. Eu não tenho dúvida, Datena, e acompanhei ontem, obviamente, pela televisão, os atos de vandalismo em Brasília. Em nenhum momento eu temi pela ordem constitucional do Brasil ou pela tranquilidade institucional do Brasil. Acho que as nossas instituições são fortes para dar essa resposta. Mas o grave é que o objetivo daqueles que chegaram a esse limite é isso, é uma ruptura institucional. O objetivo deles é que se instale o caos, que haja algum tipo de estado de exceção, para que esse objetivo deles seja atingido. Então, nós temos que responder com rigor da lei, né? Obviamente sempre respeitando as leis, mas com muita firmeza contra aqueles que de maneira ativa, né, promoveram aquele caos ontem em Brasília, mas também olhar para aqueles que, por atos de omissão, permitiram que aquilo acontecesse. Eu me lembro, em 2013, né, nós tivemos uma série de manifestações no Brasil. Eu mesmo tive aqui na minha porta, na Presidente Vargas, 500 mil pessoas, enfim, me homenageando, você imagina, de todas as formas possíveis. E me lembro que em 2013 também houve uma ocupação do Congresso, que subiram ali no teto do Congresso Nacional, algumas pessoas tentaram invadir, foram para o Palácio de Itamaraty, né? Primeiro, a causa ali, por mais que você não tenha que passar a mão para atos de vandalismo, não era a ruptura da ordem institucional, era um protesto por uma série de questões. Começou com o aumento da passagem, ou seja, há uma causa clara, faz parte, aumento da passagem promovido no Rio de Janeiro por mim e pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Isso foi a origem daqueles protestos, né? Agora, eu me lembro que quando se ameaçou chegar no Palácio do Planalto, no chefe do Poder Executivo, na época era presidente, era a Dilma Rousseff, eu me lembro da Polícia do Exército agindo com muita contundência, impedindo, né, que aqueles que buscavam fazer vandalismo, mesmo num protesto legítimo, o que não é o caso de agora, porque é a ruptura da ordem institucional, foram repelidos, não chegaram nem perto do Palácio do Planalto. Então, o que nós vimos ontem é inaceitável, uma vergonha. Todos nós temos que nos posicionar firmemente contra isso. As responsabilidades têm que ser apuradas, as pessoas precisam ser punidas, porque a democracia é o que deve prevalecer. 2026 tem outra eleição. 2026 essas pessoas poderão apoiar o seu candidato. Daqui a 2 anos tem eleição para prefeito. As pessoas que não estiverem satisfeitas com o meu governo podem apoiar outro candidato, votar, fazer campanha, até protestar. Mas a ruptura da ordem institucional, isso é inaceitável. E o brasileiro que acha que isso faz parte do protesto precisa ser ensinado de que esse não é um protesto normal. Exatamente pela diferença de votos, que foi ínfima, né, no universo de eleitores, a direita devia aproveitar de uma forma definitiva para fazer oposição sadia, desde as câmaras municipais, assembleias legislativas e a Casa do Povo Brasileiro, que é o Congresso Nacional. Né? Eu não acredito que isso tenha sido estimulado por grupos políticos, não. Eu acho que tem alguma coisa fora da curva aí. Esses caras pensaram que iam ter apoio das Forças Armadas. Eu estava lamentando que as Forças Armadas não tinham respondido ontem a essas agressões, mas agora há pouco houve uma nota por parte dos comandantes militares apoiando definitivamente o regime democrático brasileiro e o seu presidente em chefe, o seu comandante em chefe, o presidente Lula. Você ia fazer uma colocação, Eduardo? Eu ia chamar a atenção para o que você disse, que eu acho que é muito importante. Quer dizer, essa diferença que aconteceu no processo eleitoral, tão apertada, talvez até tivesse sido diferente, né, se não fosse, em diversos momentos, ataques às instituições democráticas promovidos pelo próprio ex-presidente. Né? Muita gente votou no presidente Lula, né? Muita gente apoiou a candidatura do presidente Lula, porque via no presidente Bolsonaro uma ameaça às instituições democráticas. Né? Talvez se o presidente Bolsonaro
não tivesse, ao longo dos seus 4 anos de mandato, aliás, ao longo da sua trajetória política, mas obviamente se prestou mais atenção depois do momento dele ter virado presidente da República, se ele não tivesse contestado tanto as instituições democráticas, a ordem institucional, talvez ele até tivesse vencido as eleições, né? Agora, isso mostra o quê? Mostra que é uma força, que o país está dividido, né? que não há unanimidade, né? Que não há nem maioria, não há nada que se diga digno de se chamar de maioria para se conduzir o Brasil, que precisa ser de concertação política, precisa de instituição democrática funcionando, é o que você disse, as casas legislativas, o povo nas ruas, né? Vamos pressionar os governos, né? Tarefa do presidente Lula agora ajudar com que esses consensos, dialogando com todas as forças políticas do Brasil, possam conduzir o Brasil pelos próximos anos, enfim, melhorando a vida da população. Em 26, de novo, aí a gente vai lá e escolhe quem é que vai quem é que chega ao poder. Claro, e com chance de recuperar o poder se o governo Lula não for bem. Porque a gente não pode torcer contra o piloto que o avião cai. Mas se por algum motivo o governo não for bem, até o próprio Bolsonaro poderia voltar ao poder, sendo a principal força política da direita do país. Ontem o Lula, sem citar o nome do Bolsonaro, responsabilizou o Bolsonaro, não citou o nome, mas usou os adjetivos lá de genocida e tal, pelo que aconteceu ontem. De uma certa forma, parece que o senhor entende que foi isso mesmo, né? Essa incitação à luta contra os poderes instituídos por parte do presidente em campanha e beligerância durante toda a sua permanência como presidente, de uma certa forma levou a isso, não? Datena, a gente quando ocupa uma posição de chefe de executivo, uma posição de representatividade, tem que tomar cuidado, não tem jeito. Quer dizer, eu sou o líder político da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu, muitas vezes, tenho vontade aqui, enfim, recentemente eu tenho chamado muita atenção para a depredação de equipamentos públicos, de patrimônio público, né? As pessoas tomam muito pouco cuidado com a cidade. A minha vontade, né, como cidadão, como ser humano, é soltar um monte de impropérios, vamos pegar esse desgraçado, né? São aqueles ímpetos que a gente tem. Mas o governante, o líder político, ele tem que saber que os seus atos, aquilo que ele diz, né, nem sempre será interpretado por todas as pessoas da maneira adequada. Nem sempre as pessoas terão um conjunto de informações necessárias, né, para receber aquela informação e ter a reação adequada. Né? Então, me parece que o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, ao longo desses anos, espero que não intencionalmente, mas por incapacidade de perceber o seu papel como líder político, né, em nenhum momento atentou para isso. Ele é o líder da nação, era o líder da nação. Ou seja, tem muita gente ali, eu não consigo conceber que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, quisesse que alguém entrasse no Palácio do Planalto e destruísse um quadro de Didi Cavalcante. Né? Não imagino que ele quisesse que alguém invadisse o Supremo Tribunal Federal e quebrasse o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional. Né? Enfim, isso para mim é inconcebível de alguém que chegou à presidência da República. Mas, né, tem pessoas que, pelos mais variados motivos, por paixões, por problemas, enfim, aí a razão eu não vou aqui interpretar, precisa de psicoterapia nisso, né, mas elas pegam aquela informação e saem do campo democrático, ameaçam a integridade física de autoridades, ameaçam a integridade de prédios públicos. É isso que a gente não pode. Então, nós, como líderes, temos que entender isso. Nosso papel, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz. E está aqui um cara que imagina, né, Datena, 10 anos de prefeito do Rio. Né, imagina o que eu já não tive que é pior que o juiz de futebol. É isso. Que é pior que o juiz de futebol. Imagina o que eu já não tive que me corrigir, me desculpar, né, quando você dá uma declaração que está fora do tom, isso faz parte. Né, a gente erra, mas o importante é reconhecer o erro. O que nós não vimos por parte do presidente Bolsonaro foi isso. Nem cá entre nós, na maneira como ele se pronunciou ontem pelas redes sociais,
também não foi uma maneira veemente, né? Então, acho que a gente precisa ser veemente nesse momento. De novo, eu não tenho problema nenhum das pessoas que acharem que era o Bolsonaro que tinha que ser presidente, que não gostam do Lula, que não gostam de mim, que, enfim, isso faz parte da vida. Vai protestar, manda a brasa, agora, respeito o direito de ir e vir, a ordem constitucional e a integridade física das pessoas. Olha, acho que até por isso eu chego perto de eleição política e caio fora, viu? Acho que é por causa de ego, não é? Porque o Eduardo definiu muito bem agora. O Eduardo, pela experiência dele, definiu muito bem. Quantas vezes já xingaram o Eduardo aí? Eu sou avesso à crítica. Eu, apesar de estar com 65 anos de idade, eu sempre fui um moleque muito briguento e sempre reagi muito mal à crítica. Agora, político que é avesso à crítica não pode ser político. Daí vai ser outra coisa, não vai ser político, porque não dá para aguentar. Mas, eu acho, prefeito... Datena, essa história de você não ser candidato é porque esses políticos aí de São Paulo não têm a competência desse político aqui. O dia que você vier a ser candidato do Rio, eu te convenço a ser candidato. Quem sabe a gente sai junto. Bom, Eduardo, o detalhe é o seguinte, até pela importância da capital federal da República, ter sido muito tempo, historicamente, no Rio de Janeiro, a presença de militares aí é maciça, não é? Há algum problema desses acampamentos aí para serem desalojados, como estão sendo desmobilizados em todo o país, na cidade do Rio? Nós temos aqui em frente ao Comando Militar do Leste, que é na Avenida Presidente Vargas, uma avenida importante no centro da cidade do Rio, até perto aqui da Prefeitura, nós temos um acampamento que tem funcionado de forma pacífica, mas ficou claro a partir de ontem de que esses lugares têm sido, enfim, espaços, núcleos, né, de manifestações que atentam contra a democracia. Não bastasse só uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que esses acampamentos sejam desmobilizados. Né, eu tenho mantido contato desde ontem com o Comando Militar do Leste, com o comandante militar do Leste, que está buscando convencer, parece que já há uma desmobilização dessas pessoas desse espaço, e, enfim, a Prefeitura do Rio, eu já informei desde hoje cedo, até a noite de hoje, a gente pretende ter esse espaço limpo, liberado, e, de novo, sem impedir, obviamente, que as pessoas lá estejam, né? Sem impedir que as pessoas possam protestar contra qualquer coisa, mas, enfim, com respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Quando é para encerrar já, não vou tomar mais seu tempo, porque hoje é um dia atípico, né? Tem que se ter ações imediatas aí para responder a essa gente que confunde democracia com anarquia, né? Agora, logo depois da intervenção militar que houve no estado do Rio de Janeiro, eu entrevistei o presidente Temer. E ele me revelou que havia sido pedido uma intervenção mais ampla. A intervenção, inclusive, para tirar o Pezão do cargo e prender até o Pezão. Se fosse possível, logo depois ele foi preso. O presidente Temer, que é uma pessoa muito equilibrada, falou, nós não vamos mexer com a política, vamos mexer no que vocês querem, que é a instabilidade que a polícia do Rio passa nesse momento. É um sujeito muito sábio. Ontem, na intervenção decretada pelo Lula em Araraquara, em meio ao espanto do próprio presidente, ele não mexeu com o Ibanez. Quem foi mexer com o Ibanez, já na parte política, foi o Alexandre de Moraes de madrugada. Como é que o senhor viu essa intervenção política no estado do Rio de Janeiro? Primeiro, né, enfim, acho que são situações, tanto o caso aqui do Rio quanto o caso de Brasília ontem, são situações muito diferentes. Enfim, repito aqui, você tem crises que são crises normais dentro do Estado Democrático de Direito, né? O que você teve ontem, de novo, foi uma agressão à ordem institucional, né? E ela se dá por ação ou por inação ou por omissão, né? Portanto, acho que a decisão do presidente Lula foi correta, né? O que nós vimos ontem das forças policiais de segurança pública de Brasília foi uma conivência absoluta com os atos lá e, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes dispõe de informações e deu as razões da necessidade de afastamento do governador. Óbvio que isso deve ser chancelado em algum momento pelo Pleno do Supremo. A própria intervenção do presidente Lula vai ser hoje, muito provavelmente, será hoje votada e aprovada no Congresso Nacional,
eu sou daqueles que acho, Datena, que os atos de ontem mostram que nós não estamos vivendo numa situação de normalidade. Ou seja, a força da lei, o rigor da lei, ele tem que se aplicar de maneira ainda mais contundente. Eu não sou favorável a que a gente vá afastando... Cabe a evocação da lei antiterrorismo? Eu não sei, aí a gente entra num campo muito jurídico, né? Enfim, mas eu acho que tudo aquilo que tiver à disposição, de novo, porque nós estamos lidando com uma situação de ruptura institucional, né? E essa ruptura institucional se dá, de novo, por ação, objetivo, você vai lá, invade um palácio, tenta tomar de assalto o governo, mas ela também se dá por omissão, né? A gente pode aqui, como agente público, também pode responder por omissão, né? Isso é uma faca no nosso pescoço aqui permanente, né? Não podemos ser omissos naquelas que são as nossas responsabilidades. Eu não quero aqui, eu não conheço os termos, o que me pareceu ontem é que houve uma omissão assustadora, ou subestimou demais, enfim, uma conivência por parte do governador libanês. Bom, prefeito Eduardo Paes, uma honra e um prazer falar com o senhor mais uma vez. Sorte e saúde à sua família, ao povo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e salve a democracia mais uma vez. Bom dia ao senhor, prefeito. Obrigado, Datena. Um grande abraço a você e todos aí.